Oi de novo, galera. Tudo certo? Galera, vai esperar só um minutinho, o pessoal terminar de entrar aí e a gente começa, tá bom? Continua, na verdade. Bora lá então, pessoal? Podemos? Seguinte, eu vou compartilhar aqui com vocês então, tá? A lista. Essa lista vai ser disponibilizada para vocês. Assim, lógico que a gente não vai conseguir resolver tudo hoje, tá? Na aula de hoje. Só que a gente já vai começar. E aí, como vocês estão tendo contato com a lista agora, minha intenção era essa mesmo, tá? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem no exercício e aí a gente vai fazendo aos poucos, tá bom? Ai, professora, eu tenho preguiça de fazer exercício, tenho preguiça de fazer essas questões de lista. Galera, por mais que vocês tenham preguiça, pelo amor de Deus, façam exercício. Não necessariamente só na minha aula, tá? Eu tô falando assim, coloquem sempre na rotina de vocês os exercícios. Se você não resolve exercício, você não tem noção se está entendendo ou não, se está conseguindo assimilar o conteúdo ou não. Então, tem que seguir isso aí, tá bom? Olha só, deixa eu compartilhar aqui com vocês a lista. Olha só. Vamos lá, então. Tem 14 exercícios colocado aí, tá? E aí a gente tem as questões. Coloquei algumas questões que são mais genéricas, tá? Tem um sentido, digamos assim, a abordagem dela é mais ampla. E algumas que são mais específicas, que vão cobrar uma peculiaridade, uma particularidade lá das orações coordenadas ou das orações subordinadas, beleza? Então, seguinte, nós vamos fazer como eu combinei. Vou dar um tempinho para vocês pensarem e logo em seguida a gente faz, tá bom? Deixa eu centralizar aqui. Pronto. Pessoal, pensem um pouquinho nessa primeira. E aí, vamos fazer assim. Vocês pensam, coloca no chat qual é o gabarito que vocês acham que é, tá? E logo em seguida eu respondo, falo se tá certo ou não. Fechado? Então, bora lá. E aí, pessoal? Alguma resposta? Gente, vocês estão aí? Tá tudo certo? Uhum. Vamos lá. Quem mais? Maria Clara, Larissa falaram que a letra B. Concordam com ela? Letra B. Vamos ver se vocês estão certos. O Israel também. Vamos lá. Como eu disse para vocês, gente, esse processo é importante, tá?
Ah, professora, mas não tem o gabarito. Vocês viram que na lista tem o gabarito, pessoal. Coloquei o gabarito para vocês. Só que a gente tem que primeiro tentar fazer o exercício sem olhar a resposta, né? Então, vocês têm assim, recentemente a agência de notícias BBC publicou uma reportagem sobre o controle imigratório no Canadá com o seguinte título: Atraindo cada vez mais brasileiros, Canadá se firma como destino global de imigrantes. Aí você tem a relação entre as duas orações que compõem o título da notícia você tem as duas orações, ele já falou que são duas. Qual é a primeira? Atraindo cada vez mais brasileiros, Canadá se afirma como destino global de imigrantes, certo? Então, o que acontece? Você tem duas orações, e ele quer saber se a relação entre essas duas orações é de independência ou de dependência. Então, a primeira coisa que você tem que olhar é isso. Elas dependem uma da outra? Sim, elas dependem uma da outra. Porque, olha só, quando você tem Canadá se afirma como destino global de imigrantes, ok, essa aí tem um sentido completo. Só que atraindo cada vez mais brasileiros. Gente, essa oração sozinha, ela consegue manter o sentido completo o período? Não consegue. Então, esta oração, ela tem uma relação de dependência, ou seja, ela é subordinada em relação à oração seguinte, tá? Então, o que já está errado aqui? Se a gente marcar a letra D ou a letra E, porque a relação entre as duas orações não é necessariamente de coordenação. Se uma já é dependente, gente, se uma oração já depende da outra, a relação já é de subordinação, tá bom? Então, já eliminamos letra D e letra E, certo? Restou letra A, letra B e letra C. Vamos ver o que elas falam. A letra A fala que a relação é de subordinação porque ambas as orações são independentes. Errado, gente. Peraí, como que você fala que a relação é de subordinação e fala que as orações são independentes? Ué, se é de subordinação, as orações são dependentes. Então tá fora. O que fez essa questão ficar errada foi essa palavra aqui, independentes. Não cabe na mesma frase você falar que o período é composto por subordinação, né, que as orações são subordinadas e que elas são independentes. Não dá, elas são dependentes. Então tá fora a letra A. Nos restou B e C. Subordinação porque a primeira oração é dependente da segunda. Verdade, né? Essa primeira oração ela é reduzida de gerúndio, atraindo, ela é reduzida. É como se eu dissesse, Canadá se firma como destino global de imigrantes, porque cada vez mais atrai brasileiros, né? Então, a gente tem essa relação aqui. Letra B é a opção correta, então vocês acertaram, tá? Letra C, subordinação, pois a segunda oração depende da primeira. Não é a segunda que depende da primeira, é a primeira que depende da segunda, tá bom? Inclusive, ela é uma oração subordinada adverbial reduzida, causal reduzida, de gerúndio, tá bom? Então, opção correta, letra B, vocês acertaram. Arrasaram, mataram a pau aí, tá? Bora continuar. Ó, vocês viram que essa primeira questão ela foi mais tipo genérica mesmo? Ela trabalhou com orações coordenadas, com o conceito de oração coordenada, conceito de oração subordinada, mas o básico mesmo, ela não pediu para você classificar a oração, ela não classificou a oração, foi bem geral mesmo, tá? Agora vocês têm o seguinte, na 2. Vocês têm um texto, gente, eu sempre coloco o texto para vocês terem uma referência, tá? Mas eu tenho que colocar o texto. Vocês têm o trecho, e aí ele pede para você assim: considere nas passagens abaixo as orações iniciadas por preposição. Aí você tem: olhou para o céu, certificando-se de que não ia chover. Clarete também teve o bom senso de não insistir. Aponte o valor sintático de cada uma dessas orações. O que ele quer dizer com apontar o valor sintático? Quando se fala em valor sintático, gente, tem a ver com a função sintática da oração. Se é de objeto direto, objeto indireto, complemento nominal. Então, na hora que ele fala do valor sintático, você já sabe que provavelmente, não é certo, mas provavelmente essa oração ela vai ser uma oração substantiva, né? Porque dos 3 tipos de orações subordinadas, todas elas desempenham algum valor sintático, né? Mas as substantivas marcam mais isso. Por que eu sei que ela é substantiva? Porque ela vai estar introduzida aqui por preposição, lembra? Ó, vou relembrar com vocês, tem 2 tipos de orações subordinadas substantivas que são introduzidas por preposição, objetiva indireta e completiva nominal. Então, já tem meio caminho andado aí. Pensa um pouquinho,
tenta responder e manda também a resposta pelo chat. Ela é discursiva, não é objetiva. Vou esperar vocês aqui, tá? Gente, só um minutinho que eu vou... Tem um fio caindo aqui, deixa eu só arrumar ele aqui. Vou desligar a câmera um segundo, mas eu tô aqui, tá? Pronto, gente, deu certo. E aí, cadê as minhas respostas? E aí, pessoal? Gente, nada? Gente, nada. O negócio tá caindo aqui. Posso responder, então? Sim? Então tá bom, vou responder, gente. Vocês não estão falando nada? Então, olha só. Foi muito difícil por isso? Vocês travaram porque não tem opção? É isso? Vocês acharam difícil? Me conta aí, por favor. Tá. Quanto não tem opção, fica mais difícil, né, professora? Questão objetiva tem essa vantagem. Você faz mais rápido, né? E você tem as opções para se orientar. Mas vamos tentar resolver, que a gente tem condições de resolver. Eu disse para vocês, eu dei algumas dicas antes de vocês resolverem. Eu falei para vocês que essas orações são introduzidas por preposição, né? De que não ia chover, de não insistir. Então, se elas são introduzidas por preposição, o que vai acontecer? Na língua portuguesa, as orações que são introduzidas por preposição, ou elas são objetivas indiretas, ou elas são completivas nominais. Lembra que eu falei sobre isso com vocês? E aí a gente vai analisar a relação que ela estabelece dentro da oração. Então, vamos tentar visualizar isso aí. Como é que vai funcionar? Ó, olhou para o céu certificando-se de que não ia chover. Gente, quem se certifica de algo. Esse de que não ia chover vem para complementar o verbo certificar da oração anterior, certo? Então, essa oração aqui, ela vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva, indireta. Por quê, professora? Porque ela desempenha a função de objeto indireto do verbo certificar. Quem se certifica de algo. Tá vendo que ela é introduzida por preposição? Como ela pediu para você apontar um valor sintático, você não precisava nem classificar como oração, subordinada, substantivo, objetivo e indireto. Você poderia simplesmente falar, ela tem o valor sintático de objeto indireto. Você tem essas duas opções. Ou você classificaria como oração, subordinada, substantivo, objetiva, indireta, ou você classificaria como função sintática de objeto indireto. Dá para falar os dois, tá? Clarete também teve bom senso de não insistir. Tá vendo que tem outra oração introduzida pela preposição de? Essa oração desempenha qual valor? Quem tem bom senso aqui, gente, tem bom senso de algo. Então, você tem uma oração que está complementando algo aqui da oração anterior. Só que agora ela não complementa um verbo, ela complementa o termo bom senso aqui. Quem tem bom senso de alguma coisa, ele complementa uma expressão nominal.
Se ele complementa uma expressão nominal, quer dizer que a função sintática desempenhada por esse de não insistir é de complemento nominal. Se é de complemento nominal, quer dizer que vocês têm uma oração subordinada, substantiva, completiva nominal, porque ela desempenha a função de complemento nominal, ela complementa um substantivo da oração anterior, que no caso vai ser o senso. Quem tem senso de alguma coisa, ok? E aí, igual eu falei, tem algumas características básicas que, se vocês souberem, se você souber quais são os dois tipos de orações subordinadas que são introduzidas por preposição, sua vida já caminhou aí metade. Quais são os dois tipos de orações subordinadas que são introduzidas por preposição? Objetiva indireta e a completiva nominal. E se você for analisar, as respostas são essas duas. A primeira é substantivo objetiva indireta e a segunda, completiva nominal, certo? Gente, conversa comigo. Já que vocês não fizeram, deu para entender a classificação? Tá tranquilo? Então tá bom. Quais são os dois tipos? Ó, não está escrito, então eu vou perguntar para vocês. Quais são os dois tipos de orações subordinadas, então substantivas, que são introduzidas por preposição? Quais são os dois tipos que eu falei para vocês? Responde aí para mim, então. Completiva nominal e qual que é o outro tipo? Objetiva indireta, exatamente. Então, essas duas orações subordinadas são as duas orações subordinadas substantivas que são introduzidas por preposição, só elas. Qual vai ser a diferença? Ó, por que essa primeira aqui é objetiva indireta? Porque ela complementa um verbo da oração principal, que é o certificando, ok? E por que essa aqui é completiva nominal? Porque ela complementa um substantivo da oração principal, que é senso, ok? Ela complementa um substantivo. Deixa eu ver aqui, que o aluno tinha falado. O Israel falou mais ou menos. Israel, qual que é a sua dúvida específica? O que que você não entendeu, você acha, assim? Deu para ver as classificações? Você entendeu essas classificações ou não? Você conseguiu visualizar que essas duas orações, elas estão desempenhando uma função sintática em relação a outro termo da oração? As duas são introduzidas por preposição, ó, de e de. Então, o exercício está te mostrando, ó, trouxe duas oraçõezinhas para você, que é de que não ia chover e de não insistir, e as duas têm preposição. E aí ele conta com o fato de você lembrar que na língua portuguesa nós temos dois tipos de orações subordinadas que são introduzidas por preposição. Quais são? Objetiva indireta e a completiva nominal. Por que essa primeira é objetiva indireta? Vamos lembrar aqui. Certificando. Quem se certifica de algo. Certificar é um verbo que exige um complemento. Só que ele exige um complemento com preposição. Na língua portuguesa, o complemento com preposição é chamado de objeto indireto. Então, por isso que essa oração aqui vai ser uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, porque ela desempenha a função de objeto indireto do verbo da oração principal, que é o certificando, ok? E essa segunda aqui, ela vai desempenhar a função de complemento nominal, por quê? Porque ela é uma oração que está complementando o senso, que é um substantivo. Então, ela vai ser uma oração subordinada substantiva completiva nominal. Ela está complementando um nome, no caso, um substantivo, que vai ser senso. Melhorou, o Israel? Ou não? É porque aqui a classificação é pela função sintática mesmo. Quando eu falo função sintática, é ser objeto direto, objeto indireto, complemento nominal, sujeito. Só que aqui, em vez de você ter uma expressão desempenhando essas funções, é uma oração inteira, tá? Por nada. Vamos passar aqui, então? Olha só. Vocês têm a 3 aqui. Essa 3, para vocês fazerem, nós vamos ter que fazer juntos, porque tem que ficar voltando no texto.
Mas, deixa eu ver, porque não vai dar para vocês verem o texto juntamente com a questão. Deixa eu ver aqui. Não vai dar, não. Vocês têm o seguinte, questão 3. A alternativa cujo conector Q, no texto de Rubem Alves, introduz uma oração com a função de complemento direto está registrada em. Gente, quando ele fala complemento direto, ele quer saber qual dessas orações que estão destacadas aqui desempenha a função de objeto direto. Ou seja, ele quer saber qual dessas orações é subordinada, substantiva, objetiva, direta, certo? Eu vou voltando lá no texto para vocês verem onde que estão essas orações, para vocês verem. E aí vocês vão falar qual que vocês acham que é. A 1 na referência 6. É porque não adianta você querer classificar a oração olhando só para a oração. Isso não existe. Você tem que ver a relação entre a subordinada e a principal, né? Você tem o seguinte. Era 6 horas, minha filha me acordou, ela tinha 3 anos. Fez-me, então, a pergunta que eu nunca imaginara. Então, ele quer saber se esse que eu nunca imaginara é uma oração subordinada, substantiva, objetiva direta. E aí, eu quero saber de vocês. Vocês acham que é uma oração que desempenha a função de objeto direto, gente? O que vocês acham? Ó, para ela ser objetiva direta, ela tem que estar complementando o verbo dessa oração aqui, ó. Fez-me, então, uma pergunta. O que vocês acham? É objetiva direta ou não é? Vocês acham que ela é objetiva direta, gente? Vamos ver, olha só. Primeira coisa. Quando você tem aqui, fez-me então a pergunta que eu nunca imaginara. Quando você tem esse que nunca imaginara, ela não é uma oração objetiva direta, ela não é substantiva objetiva direta. Por quê? Essa aqui vai ser uma oração subordinada adjetiva restritiva. Por uma simples questão. Lembra que eu estava falando que quando apareceu o que pode ser conjunção integrante, pronome relativo, e a melhor forma que você tem de pensar é o seguinte: para o que ser pronome relativo, ele tem que estar retomando um termo anterior. E esse termo anterior tem que ser um substantivo. E se você avaliar bem aqui, esse que ele está retomando um substantivo. Qual é o substantivo que ele retoma? Pergunta. O que você nunca imaginara? A pergunta, tá? Então, essa oração que eu nunca imaginara não pode ser uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Ela é uma oração adjetiva, tá bom? Porque ela é introduzida por pronome relativo. Então, a gente já elimina a letra A, tá? Ó, letra B, ó, a letra A não, desculpa, é número, mas é a mesma coisa que A, B, C, D e E aqui. 2, que eu vou te abraçar. Que eu vou te abraçar é na referência 9. Vamos lá ver. Tem que voltar no texto, professora? Tem, porque como eu disse, não, você não consegue classificar sem analisar a relação, tá? Aí você tem, não chore que eu vou te abraçar. Gente, vocês acham que essa oração que eu vou te abraçar, ela tá funcionando como objeto direto? Tipo, ela tá complementando o verbo chorar? Não chore que eu vou te abraçar. O que vocês acham? Não, né, gente? Ela não é objetiva direta. Se você for analisar o que ali, ele tem um caráter mais explicativo, né? Não chore porque eu vou te abraçar. Então, não. Essa aqui não é objetiva direta também. Tá fora, tá? O verbo chorar nem pede complemento, gente. Quem chora, chora. O verbo não existe complemento, ele é um verbo intransitivo. Então, tá fora aqui a letra A, número 2. Número 3, que fazem sentido. Tá lá na referência 43. Vamos lá na referência 43. 43. Ó, há dores que fazem sentido. Então, é essa oração aqui. Vocês acham que essa oração ela é objetiva direta? Ela realmente está complementando um verbo transitivo direto? Que fazem sentido. Vocês acham que ela é objetiva direta? Está complementando o verbo haver? Também não, né, gente? Alguém consegue classificar essa aqui? Há dores que fazem sentido. Ó, olha a função do quê? Que fazem sentido, retoma dores.
Se retoma dores, quer dizer que esse aqui é pronome relativo. Se é pronome relativo, quer dizer que eu tenho uma oração subordinada adjetiva, certo? E ela vai ser restritiva, porque ela não tem vírgula, tá? Há dores que fazem sentido. O que fazem sentido retoma dores. Então, é um pronome relativo. Certinho, gente? Oração subordinada adjetiva. Não pode ser a número 3 também. Número 4. Vamos ver onde está o número 4 aqui. Que eu sabia nas referências 46 e 47 também. Que eu sabia. Ó. Seu velho pai morreu sofrendo uma dor inútil. Qual foi o ganho humano? Que eu saiba, o ganho humano que eu saiba, essa aqui também não pode ser, né? Se a gente for analisar, tem uma estrutura totalmente diferente. O ganho humano que eu saiba é que ele é pronome relativo, você também tem uma oração adjetiva. Então, o número 4 também não pode ser. Lembrando que ele quer uma oração subordinada substantiva objetiva direta. Então, tem que ser uma oração que está complementando o verbo da oração anterior, tá bom? Então, tá fora essa aqui também. Nos restou só o número 5, né? Que sejamos sábios. Vamos ver se realmente é a 97. Ó, a reverência pela vida exige que sejamos sábios. Então, olha só, você tem a oração principal. Qual que é a oração principal? É reverência pela vida. Oração subordinada esquece. A oração principal é a reverência pela vida exige. Essa é a oração principal. Tem que ter o verbo, claro, né? Que sejamos sábios vai ser nossa oração subordinada substantiva objetiva direta. Por quê? Porque ela desempenha a função de objeto direto do verbo da oração principal. Quem exige, exige algo. Exige o quê, né? Então, que sejamos sábios. Essa oração é a única que é objetiva direta. Opção correta, número 5, tá? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês acham mais difícil classificar as orações nesse caso porque elas estão dentro de um texto, é isso? Tipo, o fato delas estarem dentro do texto, porque quando eu dou exemplo, eu dou fora do contexto, né? Aí, quando vocês forem fazer, claro, tem um texto, por isso que a gente precisa tanto fazer exercício. Vocês acham que é por causa disso, a maior dificuldade? Israel falou que sim. O que que acontece? Uma dica que eu vou dar para vocês. Eu sei que não é fácil, gente. Eu sei que é uma matériazinha bem chatinha, bem difícil, bem canseira, tem muito detalhe. Eu tenho consciência disso tudo que vocês estão falando. Só que a questão é, toda vez que vocês forem fazer uma questão de oração subordinada e a oração estiver dentro do texto, ou coordenada ou subordinada, olha a relação da oração que o exercício pede para você classificar com a oração que vem antes, porque ela com certeza vai se relacionar de alguma maneira com a oração que vem antes. Então pensa sempre nisso. Por que que nesse exercício eu fiquei o tempo inteiro voltando lá no texto? Eu tive que ficar voltando no texto, porque senão vocês não iriam conseguir ver a relação com a oração anterior. Tanto que, como eu disse, para você classificar, você ficou analisando a relação com os termos com as orações anteriores. Então, sempre faça isso, tá bom? Vamos continuar aqui, então, a vida. Olha só. Vocês têm essa questão aqui. Eu queria que vocês tentassem fazer. Dá para você fazer só olhando pelo parágrafo. Aí você lê só o enunciado, porque pode ter uma expressão aqui que você pode ter dúvida. Ele fala assim, a oração reduzida de gerúndio, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico atual, retoma como sujeito... Perdão. Retoma como sujeito o seguinte sintagma. Desculpa, gente. Desculpa. Na hora que ele fala sintagma, gente, é estrutura, tá bom? Não tem nada de segredo, não. Porque na hora que você lê esse sintagma, ai, meu pai, estrutura sintática. Ele quer saber o que ele retoma como sujeito e qual estrutura que ele retoma como sujeito. Tenta fazer aí, por favor. Manda a resposta no chat.
E aí, pessoal? Conseguiram? Alguma sugestão aí, gente? Ó, mandaram letra B. O que vocês acham? Só Israel, gente? Então tá, vamos lá. Olha só. Ele acertou, tá bom? Vamos ver aqui como é que funciona. Você tem. É sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez. Vamos lá. Ai, desculpa, minha garganta tá horrível. É sobre tais alicerces que se edifica o discurso da escassez, afinal, descoberta pelas massas. A população aglomerada em poucos pontos da superfície constitui uma das bases de reconstrução e de sobrevivência das relações locais, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico atual. Aí ele pede assim, a oração reduzida, abrindo a possibilidade de utilização ao serviço dos homens do sistema técnico atual, retoma como sujeito qual estrutura vai desempenhar a função do sujeito. É isso que ele quer saber de vocês. Às vezes você tem uma oração que vai desempenhar essa função do sujeito. E aí, você pode usar um macetezinho básico para descobrir para o sujeito, perguntar para o verbo, né? Aqui, ó, de utilização ao serviço dos homens, do sistema técnico e intelectual. Se você fizer essa pergunta, você vai ter como resposta o quê? A população aglomerada em poucos pontos da superfície da Terra. Então, você pode usar o macetezinho básico. A diferença é que aqui você tem relações entre as orações que vão desempenhar essa função do sujeito. Mas dá para fazer a perguntinha do macete que você encontra a resposta. Por isso que a opção correta é a letra B, tá bom? Só usar o macetezinho aqui que você resolveria. Como eu disse, o que é atípico é por conta da estrutura de oração mesmo, tá? Vamos lá. Ó, gente, essa aqui é mais tranquila. Assinale a alternativa em que a oração subordinada indica uma relação de finalidade. Traduzindo, ele quer saber de final, né? E aí você vai ter conectivos que tem expressa essa ideia de finalidade e pelo sentido da oração você também consegue perceber. Vai, gente, eu quero todo mundo aí me ajudando. Conversa comigo. Tem gente que nunca conversou comigo. Manda aí, qual que vocês acham que é a opção correta? E aí, gente? Ó, letra E, já falaram aí. Concordam com a Larissa, gente? Letra E ou outra? Letra E também.
Vamos ver se é a letra E mesmo. Alguém pensa diferente? Quer falar? Não? Então tá bom. Ó, assinale a alternativa. Deixa eu ver aqui. Ó, falando a letra C ali, vamos ver. Assinale a alternativa em que a oração subordinada indica uma relação de finalidade. Finalidade aqui é a mesma coisa que objetivo, né? Letra A. Mesmo que tivesse dado dinheiro ao mendigo, não teria evitado as sensações desagradáveis que a sua presença me provocava. Gente, o mesmo que aqui, ele tem um caráter muito mais concessivo do que final. Então, não vai, tá? O mesmo que já é um conectivo que já mostra isso. Letra A tá fora, bem fora. Letra B, dei dinheiro ao mendigo porque isso evitaria sensações desagradáveis que sua presença me provocava. Ó, o porquê ele é causal. Então, a letra B também tá fora, tá? Se você for pelo conectivo, fica mais rápido de fazer. Mas suponha que você não... Ah, professora, eu não lembro quais são as conjunções, não consigo identificar todas. Você pode também pela relação de sentido, tá? Letra C. Assim que dei dinheiro ao mendigo, evitei as sensações desagradáveis que a sua presença me provocava. Gente, esse assim que, quem ficou em dúvida aí na letra C, esse assim que, ele dá uma noção temporal. Assim que dei dinheiro ao mendigo, quando dei dinheiro ao mendigo, ele está dando uma noção temporal. E ele não quer noção de tempo, ele quer uma noção de finalidade. Então, como foi utilizada essa locução conjuntiva assim que está mais próxima de tempo do que de finalidade, não pode ser a letra C, tá bom? Letra D. Caso tivesse dado dinheiro ao mendigo, teria evitado as sensações desagradáveis que sua presença me provocava. Viu que a ideia é basicamente a mesma, o raciocínio é basicamente o mesmo. O que as questões foram fazendo? Elas foram mudando os conectivos, mudando as conjunções. Qual é a consequência quando você muda as conjunções? Você muda o sentido, claro, né? A consequência é essa. E aí, qual é o conectivo que a gente tem aqui? O caso, tá? E o caso é uma conjunção condicional. E ele não quer uma condicional, ele quer uma final, ele quer. Não é nem a conjunção, mas ele quer uma oração que estabeleça esse tipo de relação. E a letra E, dei dinheiro ao mendigo para evitar as sensações desagradáveis que sua presença me provocava. Gente, qual foi o conectivo que de fato deu essa noção de finalidade? O para, né? Aqui você tem uma oração reduzida, mas a gente usa muito a locução conjuntiva para quê? Dei dinheiro ao mendigo. Com que objetivo? Com que finalidade? Se eu dei dinheiro ao mendigo, foi com uma finalidade. Qual foi? Com a finalidade de evitar as sensações desagradáveis que sua presença me provoca. Certinho? Galera, seguinte, eu vou disponibilizar essa lista para vocês. Ela tem 14 exercícios. Nós já fizemos 5 deles. Então, quer dizer que ainda restam 9 exercícios para vocês fazerem. De coração, estou pedindo muito, muito, muito. Pega depois, no momento, vocês organizam aí os dias que vocês estudam língua portuguesa, vocês estudam física, química, matemática, com certeza vocês reservam um tempo para cada matéria. Por favor, o tempo que vocês reservarem para minha matéria essa semana, vocês vão virar e falar assim, eu vou pegar aqueles exercícios que ficaram restando da lista e vou fazer, tá bom? É o nosso combinado. Tentem fazer, e aí na próxima aula, se vocês quiserem, eu tiro um tempo para tirar as dúvidas. Tem o gabarito, claro, só que gabarito, gente, é só a resposta, gabarito não é explicação, né? Senão vocês não precisariam de mim para nada. Então, por favor, tentem fazer, e aí na próxima aula, qualquer dúvida, vocês me falam, tá bom? Pessoal, um beijo, tudo de bom para vocês, bom fim de semana e até semana que vem, tá bom? Qualquer coisa me chama lá na rede social. Beijo, gente, obrigada. Bom dia.